Glória a Deus. Boa tarde a todos. Que alegria ter cada um de vocês. Você pode se colocar em pé nesse momento? Você pode cumprimentar umas 3 pessoas aí que estão pertinho de você, dizendo para ela: seja bem-vindo, dizendo que bom que você está aqui hoje. Estamos muito felizes de poder estar na casa de Deus. Hoje é um dia muito especial. A gente sabe ainda que tem algumas pessoas que estão chegando. A gente sabe que hoje muitas pessoas estão viajando de férias com as crianças. Você sabe que a nossa igreja é uma igreja que se multiplica e tem muito filho. Ontem mesmo eu estava na rede de jovens e uma menininha chegou e falou assim: ô pastor, quero te contar algo. A minha mãe está grávida. E eu vejo que isso é realmente algo muito especial, muito maravilhoso, porque isso também é uma promessa do Senhor para cada um de nós. E nessa tarde, nesse entardecer, em primeiro lugar eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que mesmo nesse frio e nessa chuva vieram aqui para poder receber e aprender mais do Senhor. E você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Alguém está no cenário e diz assim: você já é um vencedor. Mas eu creio que muito mais o Senhor tem para fazer na nossa vida. Muitas coisas Deus tem para ministrar no nosso coração neste dia. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Se você puder, coloque a mão no teu coração. E nós vamos dar início a esta reunião. Nós vamos levantar a nossa voz. Eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por poder estar aqui hoje, nesta tarde. Obrigado, Jesus, pela vida de cada pessoa que hoje saiu do seu lar, saiu do conforto da sua casa, para poder vir aqui, ouvir a Tua palavra, ser ministrado, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor fale a cada coração. Aqueles que estão conectados pelo canal do YouTube, aqueles que estão aqui hoje sedentos, Pai, ministra, Deus, a cada vida. Senhor, que nesta noite a Tua palavra seja a resposta, a Tua palavra seja a cura, a Tua palavra seja a direção, a Tua palavra, Deus, a cada momento desse culto, seja no louvor, seja na oferta, no momento da oração, na palavra, nos avisos, em todos os momentos que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações. Nós te damos liberdade, Jesus, para o Senhor falar e ministrar na nossa vida, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Vamos receber ele de louvor. De
diante Mais uma vez, bem forte. e ruja o leão. Deus, você pode aplaudir esse Senhor.
Hoje eu gostaria de compartilhar algo muito especial. Quero orar pela tua vida financeira, mas muito além hoje do que só orar pela tua vida financeira. Eu preciso compartilhar algo que eu tenho certeza que pode ser uma chave, que pode mudar o teu futuro para sempre financeiramente. Deus tem falado muito comigo de algo especial para estar fazendo com relação à igreja, uma oração, porque eu acredito e sei por muitos aconselhamentos que fizemos, por pessoas que conversamos, que uma das coisas que infelizmente tiram mais a paz das pessoas é elas estarem passando por dificuldades financeiras. Uma das coisas que deixam as pessoas mais inquietas, inseguras, ansiosas, são de estar enfrentando algum tipo de conflito financeiro. E hoje Deus colocou algo no meu coração para estar fazendo pela vida de cada um de vocês, e gostaria de compartilhar algo que o profeta Ageu escreveu, muito interessante, porque a Bíblia diz que naquele tempo do profeta Ageu era um tempo que se reinava uma paz, posso dizer assim. Houve um tempo, irmãos, na igreja, ou não só na igreja, mas no âmbito de Israel, a nação de Israel, houve um tempo onde eles foram muito perseguidos, onde eles foram dizimados do meio do país onde eles viviam, foram invadidos pelo Império Babilônico. E logo depois desse Império Babilônico veio o Império Persa, e nesse Império Persa havia um imperador chamado Dário, e enquanto no Império Babilônico eles dizimaram completamente o povo de Israel, destruíram o templo do Senhor, levaram todas as coisas, os utensílios, tudo o que havia na nação de Israel, levaram ouro, levaram gado, ovelhas, criações, levaram pessoas como escravas. Foi um tempo muito difícil para a nação. E quando veio esse novo imperador, passa o Império Babilônico e entra esse novo império, e quando entra esse homem, esse imperador chamado Dário, talvez um dos grandes governantes que houve na história da humanidade, a Bíblia diz que ele deu um tempo de paz e ele permitiu que os judeus voltassem para Israel para construir a reconstrução da cidade, a reconstrução dos portões da cidade, os muros, a reconstrução do templo. E eles vêm e começam a reconstruir. Passa um período muito interessante. Porém, o que acontece quando muitas vezes a gente está numa boa? A gente acaba deixando de fazer algumas coisas. É natural. Quando a gente, às vezes, você está descansando na tua casa, você sabe que às vezes tem muitas coisas para você poder fazer na tua casa, mas quando você senta naquele sofá, bota o jogo do Corinthians, você fala assim: não vou sair daqui, vou assistir essa máquina na televisão. Você está assistindo talvez uma série, um dorama, você está olhando, sabe, é natural. Quem sabe você veio um dia cansativo e você sente e dá uma preguiça, e você fica de boa, e você fala assim: não, depois eu faço aquilo lá. Já aconteceu, você já deixou para depois alguma coisa que você tinha que fazer em algum momento? Levante a sua mão. É natural do ser humano. E as pessoas, nesse determinado momento da história, a Bíblia diz que elas entraram nesse período de acomodação, e elas falam: não, está tudo certo, não, estamos tranquilos, as coisas estamos numa paz, nós não precisamos fazer mais nada. Só que aí o povo começou a acontecer uma coisa muito interessante. Olha o que a Bíblia diz em Ageu capítulo 1, no versículo 2 ao 7. Olha o que a Bíblia diz. Ageu capítulo 1, 2 ao 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: a casa
acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Sabe, quando essa palavra vem ao meu coração, ela realmente é uma palavra de confronto para cada um de nós. Porque é natural, irmãos, que eu e você tenhamos sonhos. E você deve ter. Você deve sonhar. Você deve sonhar em trocar o teu carro. Você deve sonhar em construir a tua casa, em sair do aluguel. Você deve sonhar na faculdade. Você deve sonhar no casamento. Você deve sonhar. Os sonhos são a linguagem que Deus usa para nos mover e tirar de uma zona de conforto. E o sonho é extremamente imprescindível. Mas tem algo que nós nunca podemos deixar de fazer: esquecer da casa de Deus. Isso é algo extremamente importante, irmãos, porque Deus é quem nos dá o ar para respirar. Deus é quem nos permite, irmãos, cada detalhe da nossa vida, cada passo que nós demos, cada situação que nós vivemos. Sabe, Deus, Ele é o maior interessado. A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos seus filhos. Quem dera o Senhor que está no céu possa dar boas coisas para cada um de nós. Mas o fato é que muitas vezes nós entramos numa zona de conforto e esquecemos da casa de Deus. Aí você pode dizer, como até antigamente eu também falava: ah, mas o pastor não precisa do meu dízimo e da minha oferta. Deus não precisa do meu dízimo e da minha oferta. E é verdade essa afirmação. Eu não preciso, Deus não precisa, mas a sua obra precisa. As coisas de Deus, a obra que se faz, tudo o que nós fizemos, esta casa, não falo só dessa, mas eu digo no reino de Deus, tudo tem custo e precisa ser mantido. E nós não podemos nos esquecer disso, da manutenção, do cuidado das coisas de Deus. Falo isso com amor a cada um de vocês, porque eu sei, irmãos, que de pessoas que quando se decidem, quando elas propõem no seu coração de cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Quando você se propõe a ser dizendo assim: não, eu vou ajudar a cuidar, seja, pastor, o que o senhor precisa, o que está precisando, o que nós podemos investir, irmãos? Nós estamos apenas no início de uma caminhada. Faz 6 meses que nós estamos nesse lugar. E eu digo para você, nós temos muitos projetos, muitas coisas para fazer, muitas coisas para alcançar, muitos sonhos para colocar em prática. E sim, para isso você precisa de recurso. E eu não tenho dúvida que Deus abençoará e prosperará a tua vida, mas para que você também possa ser generoso e nunca se esquecer da casa do Senhor. O que acontece muitas vezes é que Deus abençoa, que Deus prospera, às vezes as pessoas, e elas se esquecem de Deus, se esquecem do propósito e do voto que havia feito com o Senhor. E nessa noite eu quero orar por você, não só para que Deus te abençoe, eu quero orar cancelando toda e qualquer maldição financeira, assim como aquele povo. A Bíblia diz que eles trabalhavam e colocavam um salário, e era como se colocassem um saco furado. Nunca viram o sustento do seu trabalho, e isso não pode acontecer na vida de um cristão. Nós não podemos aceitar e achar que isso é uma coisa normal. Isso não é normal. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não é normal nosso salário não ser o suficiente. Não é normal. E isso é algo que nós precisamos entender, porque a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E hoje eu quero orar pela tua vida financeira. Eu quero orar nesse primeiro momento, repreendendo toda e qualquer maldição financeira.
todo e qualquer mal que tenta roubar o teu sustento, que tenta roubar aquilo que você tem se esforçado tanto. Mas quero também orar por você, para que você venha sempre se lembrar com o amor da casa de Deus, do cuidado da casa de Deus. Você faz parte desta família. Cuidar da casa de Deus, posso dizer algo para você, não é só uma missão do pastor, mas é de todos nós. Cuidar desse lugar não é só minha responsabilidade. Eu sei, talvez contabilmente, juridicamente falando, não sei se é essa palavra, mas eu sou responsável. Mas a igreja não é só o pastor, todos nós somos a igreja. Amém? E eu quero orar por você. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero orar pela tua vida financeira. Quero orar pela vida financeira daqueles que estão nos acompanhando também hoje através do online. E eu quero que você estenda as suas mãos para frente e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós nos apresentamos nesta tarde. Senhor, hoje eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui na tua casa, cada homem e cada mulher. E Senhor, hoje eu oro repreendendo todo e qualquer mal, toda e qualquer maldição hereditária, todo e qualquer mal que tenta tocar no esforço, no recurso, no nosso salário. Hoje, Senhor, todo e qualquer mal que tenta escravizar os teus filhos financeiramente, hoje toda e qualquer obra maligna contra os teus filhos, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, o teu cuidado. Eu declaro, Senhor, o sangue que o Senhor verteu através da coroa de espinhos. Quando aquele sangue tocou na terra, a maldição financeira foi quebrada na vida dos teus filhos. E eu declaro, Senhor, os céus abertos sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, o amor pela tua casa, o zelo de cuidar pela tua casa, de crescer, Senhor, de realizar sonhos, de ver a igreja avançando, Pai, alcançando as famílias, alcançando os lares. O teu mover, Jesus, sobre cada lar, sobre cada pessoa, curando, alcançando, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, hoje, por cada pessoa que irá devolver e consagrar o seu dízimo. Pai, a tua palavra diz que o devorador seria repreendido, que as janelas dos céus seriam abertas. E hoje eu oro, Senhor, baseado na tua palavra. Deus, abre as janelas dos céus sobre os teus filhos, derrama tamanhas bênçãos que eles não terão aonde colocá-las. Pai, eu oro por cada pessoa que vai consagrar uma oferta. Sim, Jesus, alcance a vida deles. Senhor, que esta semente plantada possa vir uma colheita nas suas vidas, a 30, 60 e a 100 por um, porque eles estão plantando no terreno mais fértil que existe, que é o terreno da tua obra e da tua casa, Pai. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos nesta tarde e nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. E você que vai ofertar, você pode vir até aqui ao altar, você pode fazer através do Pix, que está no telão, ou atrás das cadeiras. Fique à vontade. Mas eu quero poder compartilhar com vocês alguns avisos que vamos ter. Você sabe que nós somos uma igreja que
estamos avançando, estamos crescendo em todas as áreas da nossa vida e estamos crescendo em todas as áreas ministerialmente. E eu gostaria de dar um aviso para vocês muito especial. Semana que vem, no domingo que vem, no dia 3, nós vamos ter uma das coisas mais importantes que acontece na vida de um cristão. Nós vamos ter o batismo. Aleluia! Nós temos algumas pessoas que já deram o nome, algumas que nem deram, que a gente escreveu. Mas, estou brincando. Mas eu quero convidar toda a igreja a estar aqui domingo que vem para assistir esse momento tão único. Quero convidar você que quem sabe ainda não tomou essa decisão. E você sabe que o caminho de Jesus é o melhor caminho que alguém pode seguir. Eu quero convidar você a tomar essa decisão, a descer as águas do batismo, a mergulhar nesse caminho tão incrível e maravilhoso. Pastor, eu tenho enfrentado muitas lutas, elas vão parar depois que eu me batizar? Não, elas não vão parar, porque as lutas, a Bíblia de Jesus falou, no mundo nós teríamos aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai aceitar Jesus e deixar que Ele te ajude a cuidar de cada uma dessas lutas. Quando você aceitar Jesus, a Bíblia diz que todos os teus pecados serão perdoados. É uma nova vida. E eu digo para você, é uma escolha maravilhosa. Eu tomei essa decisão há quase 20 anos e foi a melhor escolha da minha vida. Ela norteou completamente o meu futuro e me trouxe, me fez o homem que eu sou aqui hoje. Um grande homem, glória a Deus. Se ninguém dava, né? A gente se fala, né? Estou brincando. Mas se você tem alguém, olha para alguém que está do seu lado e diga assim: a decisão de se batizar. Não, mas olha com fé, né? E diga que a decisão de se batizar é a melhor coisa que podemos fazer na vida. Pastor, eu quero me batizar, o que eu faço? No final dessa reunião, você pode dar o teu nome lá no bookstore. Nós temos lá, você pode colocar o teu nome lá, nós temos a lista Tere, vai estar lá hoje no bookstore. No decorrer da semana, se quiser mandar para mim, ou para a pastora, ou para o teu líder, vai ser uma grande bênção. Amém? E eu convido a todos vocês para estarem aqui semana que vem, para esse grande culto, bem maravilhoso, muito especial. Também, eu quero já preparar você, que nós vamos ter o reencontro no final do mês de agosto, no dia 30 de agosto e 31, você que já foi para o encontro com Deus, nós vamos ter esse reencontro e vai ser poderoso, tá? Em breve a gente vai trazer mais novidades, mas estou falando para vocês já irem se preparando também. Você que hoje veio também pela primeira vez, está chegando aqui na nossa casa, seja bem-vindo. Ao final da reunião, à sua esquerda, a gente tem também o pessoal do Boas-Vindas, que vai estar recebendo vocês, dando uma lembrancinha. Também a gente tem alguns alimentos lá na praça da alimentação. E também a gente chegou a alguns adesivos para você. Muitas pessoas me perguntam: pastor, eu queria colocar um adesivo da ERA atrás do meu carro. Já chegou, já está lá no bookstore. Você pode pedir lá para ele hoje que está lá. Não tem custo, mas por favor, irmãos, não façam barbeiragem, né? Vocês vão estar com o adesivo da igreja, né? Por favor, não passe o sinal vermelho, tenha cuidado, tá? Por favor, vou pedir, senão o pessoal me manda foto e vídeo. Ó, pastor, olha o irmão da Eira aí, fala, meu Deus. Mas eu tenho um último aviso que eu quero dar para vocês, e esse é muito especial. Vocês sabem que ontem mesmo tivemos a rede de adolescentes, tivemos a rede de jovens. Tem sido um tempo muito incrível. Deus tem feito grandes coisas e ainda fará muito mais. E nós temos uma novidade para vocês para o mês de agosto. E eu vou pedir, está liberado o áudio aí, Luquinhas? Pedir para liberar o áudio. Vou pedir para colocar o vídeo aí, por favor. Nós já temos os kids, os adolescentes, os jovens. Chegou a nossa vez de
dia 6, às 15 horas. Eu encontro aqui na ele. Esperando vocês. Vai ser muito legal. O que a gente quer fazer? A gente quer cuidar da melhor idade. Nós queremos fazer algo, a gente quer tentar, como igreja, cuidar dessas pessoas. Você que tem um vô, uma avó, que já é aposentado, ou ainda não é, mas vai ser um momento onde a gente vai poder compartilhar muitas coisas, onde a gente vai ter um culto especial para eles, vamos ter um café para eles, nós vamos trabalhar a saúde também, cuidar da saúde deles. A gente tem muitos profissionais da saúde que vem na igreja, temos personal, temos nutricionistas. Nós queremos cada encontro desse poder trazer alguém para também dar uma palavra, poder compartilhar algo com eles e cuidar dessa turma aí, porque senão seu Valdemar não para de comer doce, né, seu Valdemar? Mas vai ser um tempo muito especial. Então, na primeira quarta-feira do mês de agosto, às 15 horas, no dia 6, nós vamos estar divulgando mais. Mas se você tem alguém que você queira convidar para estar nesse momento, vai ser muito precioso. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Vamos receber novamente o louvor aplaudindo a Jesus. Vamos louvar o Senhor, amém? Graças a Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha
venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Igreja canta. Deus do impossível, sua destra me sustenta. Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, oh, Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Amém. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diz: Senhor, obrigada por não desistir de mim. Diga com fé, diga: Deus, obrigada porque o Senhor nunca desistiu de mim. Erga a sua mão e diz: eu creio que os planos do Senhor para a minha vida, eles vão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Você pode sentar, ficar à vontade. Que bom estarmos aqui nessa noite, mesmo com chuva. E glória a Deus que essa chuva não te assustou. E em nome de Jesus, a partir de hoje, nunca mais a chuva vai assustar ninguém que está aqui. Amém? Chuva é bênção. Sabia que, se a gente vê na Bíblia, a Bíblia mostra que a chuva é um sinal de bênção de Deus na vida das pessoas. Então a chuva na nossa vida é bênção. E a chuva não nos impede de nada, amém? Nem o frio, porque a gente mora numa cidade abençoada. Como diz o pastor, é uma cidade que tem um ar-condicionado natural e é uma bênção para nós. E quero compartilhar algo com você que Deus tem falado muito comigo. Talvez uma das maiores dúvidas, posso dizer assim, do ser humano, ou ele pode, dúvida ou pode ter três questionamentos: de onde eu vim, para onde vou e para que eu vivo. Você já se questionou sobre isso? Nós viemos de Deus, nós vamos um dia voltar para Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito volta para Deus, mas a gente vai voltar para Deus, eu creio que principalmente na eternidade. Mas por que nós vivemos? Você já pensou, já questionou qual é o propósito da sua vida, da sua existência? E algo que eu entendi é que nós todos fomos criados com um principal propósito. Nós vivemos para adorar o Senhor, nós vivemos para a glória de Deus. Mas talvez Deus ele fez cada um de nós com um propósito específico. Deus deu dons, talentos específicos para cada um de nós diferentes, e isso é muito maravilhoso, porque essa é a multiforme graça de Deus. A Bíblia fala que Deus fez todos nós como um corpo, cada um com um sentido diferente. E talvez você até pensou assim: eu gostaria de ser tal pessoa, eu gostaria de fazer o que tal pessoa faz, e você não tem nada a ver com aquela pessoa, porque Deus te fez de uma maneira única, Deus te fez de uma maneira especial, que Deus quer te usar naquilo que Ele te criou, da maneira como Ele te criou. Mas Deus, nesse direcionamento, Deus falou muito comigo sobre o último momento que Jesus esteve na terra com os seus discípulos. A Bíblia fala que durante
Jesus esteve na terra com os discípulos e ele ensinou muitas coisas. Ele mostrou muitas coisas para os discípulos, mas no último momento, a Bíblia fala que Jesus deu 3 ordenanças para os seus discípulos. Então eles tinham visto, eles tinham ouvido muitas coisas, mas ele deixou 3 ordenanças para os discípulos. Eu quero ler com você o que está escrito em Mateus, no capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20. Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que essa palavra, ela mostra que Jesus, ele chegou e disse: eu recebo toda a autoridade me pertence. Eu completei a obra que eu vim completar. Não me intimidei diante da morte, do sofrimento. Eu concluí. Mas agora eu quero falar para vocês que toda autoridade, e eu falo isso com toda autoridade. E você talvez que é pai e mãe, você que é esposo, que é marido, sabe que às vezes a gente fala com autoridade. Imagine Jesus ressuscitado, glorificado. Ele disse: eu recebi toda a autoridade, e com toda a autoridade que eu recebi, eu quero falar algo para vocês. Vão, façam discípulos, ensinem eles a obedecer, e lembrem que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E eu creio que essa palavra, ela não se limita só aos discípulos. Essas 3 ordenanças são para as nossas vidas também. E a primeira coisa, a primeira ordem dessas 3 ordens que Jesus deixou é: vão e façam discípulos. Você sabe que Jesus, ele escolheu 12 homens que não eram perfeitos. Muitos daqueles que conheceram ao Senhor, no momento em que Jesus foi e chamou, foi muito rápido tudo o que aconteceu. Eles não eram homens, muitos deles conhecedores da lei, homens instruídos, homens de grande, que tinham muito dinheiro. Não, a maioria deles eram simples e letrados, mas a Bíblia fala que Jesus escolheu cada um deles, escolheu eles sem bagagem, sem conhecimento teológico, mas eles tinham uma coisa, eles tinham a mensagem que Jesus estava ensinando, e eles eram testemunhas daquilo que Jesus estava fazendo na terra. Mas Jesus disse: não fiquem parados, eu completei a obra e agora é com vocês. E agora imagine se os discípulos tivessem parado, se eles não tivessem transmitido, se os discípulos não tivessem dado continuidade, eu e você não estaríamos aqui. Nós estarmos aqui reunidos hoje como igreja é o resultado daquilo que os discípulos continuaram. Eles continuaram a fazer aquilo que Jesus disse que eles deviam fazer. Eles continuaram fazendo discípulos, eles continuaram ensinando, eles continuaram praticando e vivendo. Eles não limitaram. E agora quero perguntar para você: o que acontecer? O que pode acontecer se aquilo que você recebeu parar em você? Se aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem vivido, se você não compartilhar com alguém, como vai ser? Talvez não. Eu tenho certeza que existem pessoas que elas só vão ser alcançadas pelo amor de Jesus se você compartilhar. Você sabia? Talvez você tenha um vizinho, talvez você tenha um amigo, talvez você tenha um colega de trabalho, talvez tenha uma pessoa que você nem tem tanta afinidade, mas eu tenho certeza que Deus vai alcançar ela através da sua vida. E eu me lembrei que teve um dia que eu estava em um determinado local, num evento, e tinha uma pessoa que eu não conhecia. E Deus me falou: vai dar um abraço nela. Aparentemente ela estava triste. E Deus me falou: vai dar um abraço nela.
Deus, como é que eu vou chegar assim do nada e dar um abraço numa pessoa que eu não conheço, nunca vi ela, como é que eu vou dar um abraço nela? Aí Deus falou, isso era numa outra cidade, e Deus falou no meu coração, eu te trouxe da tua cidade aqui só para dar um abraço nela, vai dar um abraço nela, ela precisa ser amada nesse momento. E eu fui e fiz. Não sei o que aconteceu com ela. Depois, ela mora em outra cidade, eu moro em outra cidade. Mas existem coisas, existem pessoas que Deus só alcança através da minha vida e da sua. Sabe que eu estava me lembrando essa semana da primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu conheci Jesus quando eu tinha 16 anos. Já falei várias vezes, já contei esse testemunho, o meu testemunho para você. Mas quando eu tinha 16 anos, eu fui a primeira da minha família a me batizar. Na minha escola tinha só eu e mais uma outra amiga que conheceu a Jesus, mas ela era meio camuflada, ela não contava assim para muitas pessoas. E eu determinei que eu gostaria de ganhar todas aquelas pessoas para Jesus. Não ganhei todas, mas a primeira que eu ganhei, ela começou a vir, ela e o seu irmão começaram a frequentar a igreja. Deus começou a mudar a vida deles, prosperar. Eu me lembro do testemunho, o primeiro testemunho que eles viveram, que eles gostariam de ir para o encontro com Deus. E eles não tinham recurso para ir no encontro com Deus, para pagar sua inscrição. E a mãe dela, em um determinado dia, foi lavar uma calça e encontrou um dinheiro no bolso. Imagine você quanto ela encontrou no bolso. O valor das duas inscrições do encontro com Deus, dela e do irmão. E aí Deus começou a mudar aquela família. E a mãe começou a vir. A mãe, ela tinha um bar, ela fumava, eu nem me lembrava disso, esses dias ela me contou. Ela fumava, o marido frequentava outro bar todos os dias, consumindo bebida alcoólica. Eles eram uma família desestruturada. Mas Deus alcançou a vida dessa menina que eu ganhei, alcançou o irmão, alcançou a mãe, alcançou o pai, e eles se converteram. E logo depois, quando ela entrou na idade de fazer faculdade, adivinha onde que ela veio fazer faculdade? Em Lages. E a partir do momento que ela começou a fazer faculdade em Lages, a mãe começou a orar para que surgisse uma eira em Lages. Hoje nós estamos aqui como resultado da intercessão de uma mãe, de uma menina que eu ganhei para Jesus. Você sabia? Então existem pessoas improváveis. Talvez você olhe e você pense, essa pessoa nunca vai mudar. Essa pessoa nunca pode ser diferente. Mas é uma oportunidade. Fale, ai meu Deus, pastor, eu nem conheço Jesus direito. O que eu vou falar para ela? Só fale, Deus ama você. Deus tem propósito, eu conheço um lugar, vem comigo num lugar, vai ser bom para você. Tem mudado a minha vida, vai mudar a sua também. Jesus falou, vão e façam discípulos. Jesus não falou, vão pastores, vocês e façam discípulos. Jesus não limitou, ele falou, façam discípulos. Discípulos, façam, transmitem, levem essa mensagem. Essa mensagem não pode parar, as pessoas precisam conhecer. Existem pessoas que estão sofrendo, mas com o teu convite, elas vão receber um pouco de esperança. Por isso, convide. Se você ainda não participa de uma célula também, nós somos uma igreja de célula. E fazer célula é maravilhoso. A gente fala que a célula é a coluna vertebral da igreja, porque muitas vezes a comunhão que você não consegue ter aqui no domingo, que é muito importante estar aqui, mas você não consegue ter a comunhão, você vai ter na célula, você vai conhecer, você vai poder interceder por alguém, você vai fazer amizades que você vai levar para a vida toda. Participe de uma célula. Ou talvez você vai chegar no tempo de ser líder, mas é muito importante. Diga, a primeira ordenança, fale com fé, a primeira ordem de Jesus é fazer discípulos. E eu posso fazer discípulos. E a segunda coisa que Jesus falou, ensine a obedecer. Jesus, ele não mandou as pessoas, por exemplo, muitas pessoas se aproximavam de Jesus e elas eram curadas. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus e elas eram libertas, elas eram abençoadas. Jesus fazia muitas coisas, mas Jesus nunca mandou, vão e continuem sendo abençoados, vão e continuem sendo curados continuamente. Jesus falou, vão e pratiquem, vão e mudem de vida, vão e continuem a viver essa transformação de vida. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus. A Bíblia fala que um dia chegou uma mulher
que ela estava sendo julgada segundo a lei, que ela tinha sido pega em adultério. E quando essa mulher foi levada a Jesus, eles queriam, na verdade, testar Jesus, porque de todas as maneiras os mestres da lei queriam matar Jesus. E chegaram e disseram: Jesus, o que disse o Senhor? O que nós devemos fazer com essa mulher? E a Bíblia fala que Jesus se abaixou e começou a desenhar no chão. E ele se levantou e disse: quem de vocês nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia fala que Jesus se abaixou, continuou escrevendo, e um por um dos acusadores deixou suas pedras e saiu. Quando Jesus se levantou, não tinha mais ninguém lá acusando aquela mulher. E Jesus olhou e disse: eu também não te acuso, agora vá e não peques mais. Jesus livrou ela da morte, mas Jesus disse: agora você vai ter uma vida diferente. Vai, faça diferente. E talvez você chegou aqui hoje querendo uma bênção, buscando uma graça do Senhor para a sua vida. E eu creio que Jesus, Ele tem isso para a minha vida e para a sua. Jesus tem muitas bênçãos para nos dar, porque Ele nos ensinou: peça, Ele será dado. Mas Jesus não diz só continue pedindo bênção, Ele diz: seja uma bênção. Vai, seja uma bênção. Vai, pratique a palavra. Vai que você vai ser abençoado muitas vezes por obedecer, do que só lhe pedir e receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, Jesus, como eu falei, as pessoas cercavam Ele abençoava, Ele curava, Ele libertava. Mas quando Jesus ensinava, vou dar só um exemplo para você, que está lá em Mateus 5. No versículo 14 Ele disse: vocês são as luzes do mundo. No versículo 22 Ele ensinou: não mate. No versículo 23 Ele ensinou sobre oferta. No versículo 24 Ele disse: se reconcilie com seu irmão. No versículo 27 Ele disse para não adulterar. No versículo 28 Ele diz que só de olhar para uma pessoa com desejo você já está pecando. Então Ele estava ensinando a ter pureza. No versículo 39 Ele disse para não se vingar, mas dar a outra face. E apenas em Mateus 5 Jesus ensinou tantas coisas. Jesus deu tantos passos para ter uma vida transformada, para seguir nesse caminho. Ele não quer que a gente seja só abençoado. Sabe, como eu disse, você chegou aqui buscando uma bênção. Eu creio que Ele pode dar. Eu creio que Ele tem algo especial para a sua vida. Mas aquilo que você precisa entender é que Ele quer que você seja uma bênção na vida das outras pessoas. Erga a sua mão e diga: eu serei uma bênção na vida das pessoas que me cercam. Amém? Deus te criou para ser uma bênção. Talvez tudo que você aprende como teórico, tudo que você aprende ouvindo, é importante. É importante você receber. Sabe que eu fico pensando no exemplo, por exemplo, da aula da carteira de motorista. Você que tem carteira de motorista, provavelmente você fez aula teórica. E fazer aula teórica não te faz um bom motorista. Mas ela é importante. Porque quando você chega para dirigir, você vê as placas. E você vai saber identificar que ali vai ter um cruzamento. Que ali você tem que dar preferência. Que ali vai ter uma curva à direita, uma curva à esquerda. Por causa do que você aprendeu na aula teórica. E eu creio que momentos assim que nós vivemos de ensinamento são as aulas teóricas que nós precisamos para a nossa vida no dia a dia, para aquilo que você vai viver, para aquilo que você vai aplicar, para aquilo que você vai precisar lá para o teu dia a dia. Quando você estiver num momento em que alguém traiu você, o que eu vou fazer? Que tem a oportunidade de você se vingar, o que você vai fazer? Não, Jesus disse que eu devo dar outra face, que a vingança pertence a Ele. Jesus me ensinou tantas coisas, você está aprendendo para você praticar. Jesus, com os discípulos, talvez Ele teve esses 3 anos de aula teórica e depois eles precisavam ir à prática. Nós precisamos viver a prática. Jesus não está interessado só em que você venha aqui e ouça a palavra. Jesus está interessado em que você vá e pratique lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua escola, lá na tua casa. Pratique. Não ouça, mas que você possa se esforçar ao máximo para colocar em prática. Sabe, no decorrer da nossa vida a gente vai falhar. Às vezes a gente vai esquecer aquilo que a gente aprendeu, mas o Espírito Santo
Santo, ele vai te lembrar e ele vai te capacitar a ser um bom cristão. O Espírito Santo, ele vai te ensinar, e a Bíblia fala que vai chegar um momento em que ele vai nos mostrar, vá para a direita, vá para a esquerda, siga em frente. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir, as escolhas que você deve fazer, mas você precisa também se esforçar em praticar e permitir que o Senhor te use para alcançar essas pessoas. E a terceira ordenança, a terceira coisa que Jesus falou: não se esqueça. A autoridade, ele disse: eu tenho toda a autoridade, por isso não se esqueça que eu estarei com você todos os dias da sua vida. Sabe que nós, como seres humanos, a gente tem a tendência a achar que a gente está sozinho, que nós somos abandonados. Meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, olha a minha vida, olha o que tem acontecido. O Senhor, Ele se esqueceu de mim. Se Deus existisse, isso não aconteceria. Se Deus me amasse, Ele não permitiria que isso acontecesse comigo. Mas a verdade é que algumas coisas que acontecem na nossa vida são consequências das nossas atitudes. Outras são consequências de anos. Mas a gente não pode esquecer que Ele está conosco. Ele está conosco. Olha o que diz em Isaías 41, no versículo 10 e o versículo 13. Eu vou ler para você. Isaías 41, 10 e 13. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a sua destra, com a destra da minha justiça. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Erga a sua mão e diga: Ele está comigo. Diga com fé: Ele está comigo. Você sabe que os discípulos, quando Jesus morreu na cruz e Ele foi sepultado, eles andavam como derrotados. A Bíblia fala que em determinado momento, depois de ter ressuscitado, Jesus começou a andar ao lado dos discípulos e eles não reconheciam. Para os discípulos a esperança tinha acabado. Para os discípulos tudo o que eles esperavam, tudo o que eles tinham focado em Jesus, tudo aquilo tinha acabado. Mas Jesus disse: vocês não estão sozinhos. Vocês podem passar por situações, você pode passar por luta, mas você tem que lembrar que você não está sozinho. Talvez hoje você chegou aqui pensando: eu estou sozinho, sou eu e eu não. Você está errado. Jesus disse: eu estarei contigo. O Senhor falou em Isaías 41: não temas, eu estou com você. Talvez hoje você pode estar vivendo um período difícil na sua vida. Talvez hoje você pode estar vivendo um período sem esperança, achando que acabou, que não tem mais nada novo para você. Mas o que você precisa lembrar é que o Senhor está com você. Ele vai fortalecer, Ele vai te sustentar, Ele vai dar a saída. E talvez isso que você está vivendo um dia vai ser para a glória do nome dEle. Eu creio nisso. Sabe que a Bíblia fala sobre um homem chamado Elias. E a Bíblia fala em Tiago 5,17, eu não vou ler, mas diz assim, que Elias, ele era um homem tão humano quanto nós. Ele era um homem sujeito às mesmas dores que eu e você passamos. Elias era um homem sujeito à fome. Ele tinha dor de barriga, ele tinha fome, ele cansava, ele ficou triste. Mas a Bíblia fala que quando ele orava, ele determinava se ia chover ou se não ia chover. Quando ele orava, ele determinava se ia cair fogo do céu ou não. Mas ele era tão humano quanto eu e você. Ele era sujeito às mesmas situações. Mas sabe qual era a diferença dele? Deus estava com ele e ele sabia disso. Então eu e você muitas vezes podemos passar por situações difíceis. Difíceis que talvez você pense: meu fim, não tem mais nada. Mas eu quero te lembrar nessa noite: Ele está com você. Ele está com você e Ele vai te fortalecer. E eu quero ler para você uma parábola, rapidamente, das 3 árvores. Conta-se que no alto de uma montanha havia 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam quando crescessem. A primeira, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal até me disponho a ser cortada.
Eu quero ser um grande navio e transportar reis e rainhas. Assim sendo, eu aceito ser cortado. A terceira árvore olhou o vale e disse: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que quando as pessoas, ao olharem para mim, levantem os seus olhos e vejam o céu e assim também pensem em Deus. Anos se passaram e certo dia, quando elas já estavam altas e fortes, vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas, como os lenhadores não costumam ouvir as árvores falando e nem entendem os seus sonhos, a primeira árvore acabou sendo transformada em um coxo de animais, coberta de feno. A segunda virou uma simples e pequeno barco de pesca, carregando gente pobre e peixes todos os dias. E a terceira acabou sendo cortada em grossas vigas e colocada de lado em um depósito. E todas as 3 perguntaram, desiludidas e tristes, para que isso? Mas, numa certa noite cheia de estrelas e luz, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. Passaram-se dezenas de anos e a segunda árvore, um belo dia, transportou um homem que acabou dormindo no pequeno barco. Mas quando uma tempestade estava quase afundando a embarcação, esse homem disse paz. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei da terra e do céu. Apenas alguns anos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz, e um homem pregado nela. Sentiu-se horrível e cruel, mas no domingo seguinte o mundo viu a ressurreição deste homem, e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado aquele que veio para salvar a humanidade, e que as pessoas se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As 3 árvores haviam visto seus desejos se transformarem em realidade, mas em uma proporção tal que jamais ousariam sonhar. Sabe que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Talvez hoje você se encontre num momento em que você não entende. Talvez você sonhou, você imaginou, você visualizou muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, os sonhos de Deus não se comparam com os meus sonhos, com os seus. E talvez aquele processo que você está vivendo um dia, e eu creio que será para a glória de Deus, e você vai ser usado de uma maneira que você jamais poderá mensurar. E se a gente pensar nessas 3 ordens de Jesus ao contrário, ou colocando a terceira por primeiro, ele disse: façam discípulos, ensinem a obedecer e a viver, e eu estarei contigo. Mas se for ao contrário, Jesus quer dizer assim para nós: eu estou com você, independente do que acontecer, independente do que for, eu estarei com você. Então ensine, não retenha, seja uma testemunha e forme verdadeiros seguidores de Jesus. Que através da sua vida você permita que o Senhor alcance a outras pessoas. Amém? Diga bem alto: eu sou uma bênção. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: seja uma bênção. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar, mas antes de nós orarmos, eu gostaria que a gente se espalhasse pela igreja inteira. Que todas as cadeiras estejam preenchidas. Talvez que você possa pegar 2, se você conseguir. Vamos se espalhar pela igreja inteira. E quando você se espalhar pela igreja, que você olhar, que você tocar em 2, 3 cadeiras, que você possa visualizar alguém no vídeo. Sabe que quando a gente estava no louvor, Deus me fez visualizar esse momento. Talvez hoje tenham vindo algumas pessoas apenas por conta da chuva, por causa das férias escolares, mas você está aqui por um propósito, e que você possa olhar, visualizar essas cadeiras e visualizar alguém que Deus vai colocar no teu caminho. Que esse possa ser um desafio para você, talvez a semana que vem. Deus vai colocar alguém no teu caminho que você vai convidar. Ou talvez você vai lembrar de alguém que não está aqui hoje, você vai falar: sentiu sua falta de
espera domingo do culto. Visualize agora, que você possa fechar os seus olhos. Nesse momento, abra seu coração. Comece a falar com o Senhor e diga assim: Senhor, eu estou aqui, eu nem sei porque talvez eu tenha passado tantas lutas. Talvez você tenha vivido algumas lutas ao longo da sua vida, mas que hoje você possa abrir o seu coração e entender que Deus está contigo. Se você precisar hoje, peça perdão. Diga: Senhor, perdão por não entender às vezes que o Senhor esteve comigo e que eu achei que estava sozinho. Se você talvez precisa pedir perdão e dizer: Deus, me perdoa por declarar que eu estava sozinho, mas hoje eu entendo que eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho, o Senhor estava comigo. O Senhor está comigo agora. O Senhor estará comigo para sempre, até a consumação dos séculos. Então abre os meus olhos para que eu possa ver que o Senhor está comigo. Senhor, e me transforma. Talvez você vai dizer: Deus, eu nem conheço direito da tua palavra ainda, mas eu preciso compartilhar com alguém. Então, Senhor, me ajuda. Me coloca no caminho de alguém. Coloca alguém no meu caminho para que eu possa transmitir o teu amor para essa pessoa. Talvez hoje você vai dizer: Senhor, me ensina a guardar a tua palavra. O salmista disse: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. O salmista disse: eu amo a tua palavra. Que você possa hoje amar cada ensinamento, que você possa amar tudo que você tem aprendido e pôr em prática. Eu quero falar algo para você. Existem pessoas que estão ansiosas esperando você se posicionar. Existem pessoas que estão ansiosas esperando você falar do amor de Jesus para elas. Então fale, não se acomode, não se envergonhe. Existem pessoas que precisam de você. Então fale para ela. Fala que Deus tem um plano para ela. Fala que Deus ama ela.
é uma bênção. Eu quero que você alcance alguém que está do teu lado agora e você vai orar por essa pessoa. Assim como você está, alcance alguém, se você puder. Nós vamos continuar esse mover. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. E você é uma bênção. Eu gostaria que você declarasse, que você orasse por essa pessoa agora. Mesmo que você não conheça ela, mas o Espírito Santo vai lhe dirigir nas palavras para que você venha interceder por esta vida agora. Eu talvez também não conheça muitos que estão aqui, mas Deus te conhece. Feche os teus olhos e nós vamos orar agora. Deus sabe das lutas e batalhas que você está enfrentando, que você tem passado. Deus sabe daquilo, da resposta e de que esta porta que você tem buscado tanto, ela venha se abrir. Deus sabe da cura na alma que você precisa. E nesse momento eu quero convidar você a abrir a tua boca, levantar a tua voz e orar por essa pessoa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos agora. Nós oramos pela tua igreja, por cada homem, por cada mulher que está aqui. Sim, Senhor, olhe no mais íntimo dos seus corações, Pai. Nesta noite, Deus, renova a sua alma, renova a fé, o ânimo, Senhor. Deus, levante ela agora, Pai. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário, toda ideia errada, tudo aquilo que não provém de Ti, hoje nós neutralizamos, nós cancelamos, em nome de Jesus. Levante o teu filho, levante a tua filha, levante agora, Senhor, um novo fôlego, o fôlego de vida. Senhor, eu oro, baseado na tua palavra, Ezequiel capítulo 37. Senhor, a tua palavra diz que o profeta declarou, e veio, Deus, o sopro do Espírito Santo. E hoje eu oro e eu declaro que o teu sopro, Espírito Santo, venha sobre a tua igreja, venha trazer vida na família, venha trazer saúde, venha trazer o perdão, venha trazer o milagre, venha trazer a resposta, venha trazer o milagre financeiro. Pai, eu oro por aqueles que estão doentes, algum familiar que se encontra doente em um hospital, em nome de Jesus, um amigo, eu declaro agora o fôlego de vida. Eu declaro, Senhor, Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Visita agora esta casa, visita este lar, visita este hospital, em nome de Jesus. Visita este leito de UTI, Senhor, traz vida agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o Teu milagre, eu declaro o Teu mover sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, e toda a igreja que crê diz amém. Amém, amém, bem alto, amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Nós já estamos, você pode ficar de pé ainda. Nós já estamos encerrando esta reunião. Eu quero reforçar um convite que a pastora fez, que semana que vem nós vamos ter um grande culto. Será uma noite onde Deus vai trazer vida ao nosso espírito. Será uma noite onde Deus vai avivar o nosso coração como nunca antes. Crie uma expectativa, porque domingo que vem Deus vai fazer grandes coisas. E eu quero convidar toda a igreja, vocês que estão aqui, convide um amigo, convide alguém, porque nós ainda vamos ter esse batismo e vai ser uma noite de grande festa, porque a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu, e nós vamos ser responsáveis por essa grande noite. Amém? Então você pode levantar suas mãos mais uma vez. Aplauda o Senhor, pode aplaudir. Glória a Deus. Levante as suas mãos e nós vamos orar agora, abençoando a nossa semana. Eu quero orar por todos os motoristas. Nós temos muitos irmãos da igreja que são caminhoneiros, que viajam. Nós inclusive temos um grupo com todos esses caminhoneiros. Um deles inclusive vai se batizar semana que vem. Então nós vamos orar por isso. Aleluia. Pode aplaudir, Jesus. Então nós vamos orando para que dê tudo certo.
certo para que ele consiga estar aqui no domingo que vem. Se você tem algum caminhoneiro que você sabe, ou você que está aqui, que é caminhoneiro, não está inclusive nesse grupo que a gente vai conversando, é muito legal, você pode me chamar, a gente vai estar falando com você e nós vamos orar por isso. Então levante as suas mãos e vamos orar agora. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por este culto, por esta palavra, porque sabemos daquilo que o Senhor deixou para nós, sabemos que o Senhor está conosco. E Deus, eu oro para que todos aqui possam praticar a tua palavra, ser um cristão não só aqui dentro, mas no seu local de trabalho, na sua casa. Leve os teus filhos, Senhor, guardados e protegidos, que todos possam ter uma semana maravilhosa, que a cada célula que nós vamos ter essa semana, a gente venha ver o teu agir e o teu mover. Pai, eu te peço, abençoe-os no trabalho, aqueles que estarão na estrada, os caminhoneiros, aqueles que viajam, Senhor, aqueles que terão compromissos. Espírito Santo, esteja dirigindo, esteja cuidando deles nesse trajeto, Pai. Leve eles e traga em segurança, Pai, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que domingo que vem todos nós possamos estar aqui, a igreja venha toda estar aqui, Senhor, para festejar e para ser animada, avivada, Senhor, e receber algo novo da parte do Senhor. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta noite. Amém. Amém.